Olá, seja bem-vindo ao misterioso, emocionante e divertido reino das exatas. Eu sou o professor Leonardo, o Prof. Léo, e eu te convido para juntos nós aprendermos física. E a matéria de hoje é deslocamento e distância percorrida. Partiu! Mas antes de nós aprendermos o que é deslocamento e distância percorrida, se você não é inscrito, se inscreve. Se ao final desse vídeo você achar útil, compartilhe. Assim você vai, o vídeo pode chegar a uma maior quantidade de pessoas, uma quantidade maior de pessoas. E se também ao final do vídeo você achar interessante, você curta, tá certo? Nos comentários você deixa sua ideia, sua sugestão, sua crítica, que é muito bem-vinda, sobre o que eu posso melhorar, tá certo? Então, sem muito blá blá blá, vamos lá ver o que é deslocamento e distância percorrida. Distância percorrida é o caminho total, tá certo? É o caminho total, o comprimento, tá? Você medindo, tal, como se você pegasse uma régua, fosse medindo. É o comprimento total do caminho percorrido, ou trajetória, você pode falar, é o comprimento total da sua trajetória, considerando duas posições, tá certo? Quando eu falo posição, são distâncias, tá certo? Distâncias, ok? Então, novamente, distância percorrida é o caminho total, tá certo? É de uma trajetória, caminho percorrido, entre dois pontos, certo? Duas marcações, duas, duas distâncias, ok? Beleza? Eu peguei aqui para ser fácil a gente estar estudando, que eu acho que todo mundo já deve ter mexido. Vamos colocar aqui, ó, distância percorrida, e deslocamento. Mas professor, você não falou deslocamento. O deslocamento é bem vago, tá, o conceito. Mas o que seria o conceito de deslocamento? Deslocamento é um vetor que é formado ah, no espaço inicial ao espaço final. Se você lembra o vetor é uma linha reta. Linha torta não existe, né? Ele é uma reta indicando aonde ele começa e aonde termina. Isso é um deslocamento, tá certo? Distância percorrida e deslocamento. Aí eu coloquei aqui duas cidades lá de Santa Catarina, né? Itapema, ok? E a Serra do Rio do Rastro. Serra do Rio do Rastro. O que isso tem a ver com a nossa matéria? Se eu sair lá de Itapema e fizer todo esse percurso ou trajetória ou caminho percorrido, repara que ela vai descer, vai chegar lá em Laguna, passar por Tubarão e chegar na Serra do Rio do Rastro. Eu anotei aqui, ó, essa distância total equivale a aproximadamente 243 quilômetros, ou seja, a distância que o meu carro vai percorrer é 243 quilômetros, é tudo, beleza? Ok? É o comprimento total da trajetória entre duas posições. Nesse caso, a minha posição inicial, ou seja, vou colocar aqui, ó, meu S0, meu espaço, space inicial, S0, e o S somente, space, S final, distância inicial, posição escalar inicial, posição escalar final, ok? Se eu for desenhar nesse Google Maps de Itapema até Serra do Rio do Rastro, o meu vetor deslocamento seria isso daqui, ó. Professor, mas ele vai passar por cima? Não, não é. Isso é um vetor de deslocamento, tá certo? É como se ele movesse em linha reta, tá certo? E esse deslocamento, ele não quer saber se você vai passar em Florianópolis, se você vai passar em Palhoça,
se você vai passar em Laguna, pouco importa. Ele quer saber aonde você começou e aonde você terminou. Porque o meu referencial são essas duas cidades. Ok? Professor, mas eu tenho que saber, você tem que saber a diferença. Distância percorrida é o caminho da rodovia, vamos dizer assim. Deslocamento, você passa por cima. Olha só como é que é diferente a quilometragem, o caminho percorrido. Se você for medir e olhar na internet a distância em linha reta, tá certo? O tamanho que esse vetor representaria seria de aproximadamente 143,35 quilômetros. É o vetor deslocamento entre Itapema e a Serra do Rio do Rastro, ok? Fixem isso muito. Distância percorrida é tudo que ela percorre. Deslocamento, eu não quero saber do que ela fez no caminho. Só me interessa aonde que ela começou e onde ela terminou. Aí, para dar uma explicação melhor, porque aqui eu só peguei duas cidades como sendo meu referencial. Eu peguei essa daqui, ó. Deixei até quais são as cidades. Olha só, minha viagem vai ser essa. Eu vou sair de Itapema, vou passar na Serra do Rio do Rastro, vou para Urubici, é uma cidade gelada, por isso que eu lembrei, e eu voltei para Blumenau, ok? Se eu for ver o que é minha distância percorrida, vou colocar aqui, ó, distância percorrida. Essa distância percorrida saindo de Itapema, indo para Serra do Rio do Rastro, indo para Urubici e depois indo para Blumenau. Isso dá uma distância de 589 quilômetros. Isso é o deslocamento, a distância percorrida pelo meu carro. Tá certo? Léo, e o deslocamento? Cara, o deslocamento é o seguinte: não me interessa o que eu fiz no meio do caminho. Me interessa aonde eu começo e aonde eu termino. Se eu começar em Itapema, a minha viagem última foi em Blumenau, eu vou percorrer aproximadamente 48,88 quilômetros. Ah, mas isso é uma coisa ilógica. Lembra que nós estamos falando de um deslocamento, é de um vetor. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Distância percorrida é uma distância escalar. Não existe ela negativa. O que pode vir negativa, mas isso é outros 500 mais para frente, é indicar que você parou num lugar contrário ao seu referencial, mas deixa isso para depois. Novamente, distância percorrida é o comprimento total de tudo que você fez. Deslocamento é o espaço inicial, nesse caso Itapema, e o espaço final, nesse caso Blumenau, tá certo? E se você estivesse perguntando de Itapema para Blumenau, se eu for fazer o contrário, se eu sair de Itapema e ir para Blumenau, a distância percorrida, o caminho percorrido é aproximadamente 80 quilômetros, bem diferente também desse 48,88, ok? Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado, tá certo? Não tem grandes coisas a se falar, beleza? Mais exercício, exercício, exercício. E por favor, prestem muita atenção, que isso é uma dificuldade tremenda de separar o que é distância percorrida e o que é deslocamento. Se você aí achou interessante, gostou, esteja me ajudando, tá? Contribuindo, é interessante para eu melhorar a situação, equipamentos, condições para melhorar a gravação do vídeo, e também você me ajuda. Não vou negar que você me ajuda também, tá certo? E é isso.
Um abraço para vocês, até a próxima. Deixa eu tirar aquele quilômetro apóstrofe. Um abraço para vocês, tudo de bom, até o próximo vídeo. Não esquece de mandar um abraço para sua família, tá certo? Tudo de bom e fui! No céu uma constelação escolherá um vencedor, brilhando não